A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, que têm nos acompanhado em nossos vídeos e têm nos ajudado a divulgar essas mensagens. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, nessa sexta-feira, em mais um dia que Deus quer nos abençoar, quer nos fortalecer, nos dar graça, nos ensinar através da palavra do Senhor. Queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você fosse ali, se inscrevesse no YouTube e nos ajudasse a divulgar essas mensagens, compartilhasse com alguém em que você vê que se enquadra na visão dessa mensagem, precisa ouvi-la e deixar ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. E eu queria, nessa oportunidade, estar convidando os irmãos a nós estarmos aí meditando, né, no versículo da carta de Tiago, no capítulo 2, apenas o versículo 15. É um texto que ele é muito conhecido pelos irmãos, pela igreja, em que nos fala o seguinte, a carta de 2 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza dentro das veredas da justiça dele, das veredas da verdade, dessa palavra que é viva, que é eficaz e que é genuína. Vivemos um tempo, meus amados irmãos, em que essa palavra, ela, de alguma forma, não que os pregadores sejam incapacitados. Eu creio que hoje nós vemos tantos pregadores tão capacitados ou pela facilidade de conhecimento, de leitura, a facilidade das fontes que se encontram hoje para você buscar uma palavra com mais clareza na Bíblia, uma mensagem com mais eficácia. Hoje a facilidade é muito grande. E nós vemos que os obreiros hoje, quando eu falo de obreiro, eu falo de líderes, daqueles que pregam a palavra do Senhor, têm pregado essa palavra de uma forma, mas por mais que se preparem, parece que nós não conseguimos atingir o alvo. Parece que nós lançamos a palavra, lançamos a semente e não conseguimos atingir o alvo certo que nós desejamos dessas pessoas para Cristo. E nós, às vezes, nós entramos no questionamento, às vezes com a gente mesmo, com irmãos e às vezes até com o próprio Deus, quando nós vamos para o joelho. Por que nós não vemos hoje, como no passado, tantas conversões em massa, quando se era pregado no Evangelho? E muitas vezes não era tão diferente como hoje, irmãos. Nós vemos que os pregadores pregam de uma maneira tão ungida, tão graciosa com a palavra do Senhor, e vemos uma certa resistência. E hoje eu queria falar, irmãos, acerca dessa carta de 2 Timóteo, capítulo 2, sobre essa preparação, sobre estar capacitado. Quando é que eu posso saber que eu estou reprovado ou quando eu estou aprovado? O texto fala de manejar bem a palavra para ser um obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar. E eu queria falar nessa oportunidade, usando o tema, a forma do aço. Nós temos visto hoje, irmãos obreiros, preparados dentro dos seminários, que tem sido magnífico, a forma que eles têm sido ensinados, as matérias que têm sido apresentadas dentro dos seminários, como homens e mulheres têm se dedicado para poder ser bons obreiros, bons pregadores, bons instrutores, professores, mestres. Tem sido de uma forma assim fabulosa, muito bonito.
Mas esse texto ele fala de um obreiro aprovado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra do Senhor. O mais interessante, irmãos, que quando Tiago ele fala de manejar bem a palavra do Senhor, ele não fala só pelo fato de saber pregar o evangelho, de saber esmiuçar, melhor dizendo, numa palavra teológica, esmiuçar um texto, desenvolver um texto, um assunto. Ele não fala disso. Quando ele fala de manejar bem, é manejar bem na minha vida. Porque existe a diferença em eu manejar a palavra em favor do próximo, mas eu manejá-la em favor de mim mesmo. E Tiago, ele fala isso quando ele fala sem ter do que se envergonhar. Onde é que uma pessoa, irmãos, que maneja bem essa palavra da verdade, um grande pregador, ele vai se envergonhar de quê? Só pode se envergonhar se ele não vive aquilo que ele prega. Por isso que ele fala, sem ter do que se envergonhar. Eu queria iniciar essa palavra desse assunto contando para você uma história de um irmão que se converteu. Ele, que era um ferreiro, que depois de viver intensamente na libertinagem da vida, decidiu entregar sua vida a Deus. Ele passou a viver em função da sua fé, trabalhando afinco na obra do Senhor. Num belo dia recebeu a visita de um amigo que se compadeceu de sua difícil situação e disse: é realmente estranho que justamente depois de você se tornar um homem temente a Deus, as dificuldades em sua vida aumentaram, irmão José. Eu não pretendo enfraquecer a sua fé, mas nada melhorou em sua vida. O ferreiro não respondeu imediatamente. Primeiro, pensou no que podia estar acontecendo e então pediu uma resposta a Deus, sem entender o que se passava. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, fitou os olhos na ferramenta de sua oficina e encontrou a explicação que procurava. Disse ao amigo: chega a minhas mãos, nessa oficina, o aço ainda não trabalhado, e eu preciso transformá-lo em espada. Você sabe como faz isso? Você sabe como isso é feito? Não respondeu o amigo sem entender o motivo da pergunta. Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor muito grande, até que ela fique totalmente vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes até que ela adquira a forma desejada. Logo a mergulho em um tanque de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita, pois apenas uma vez não é o suficiente. O ferreiro fez uma longa pausa e depois continuou. Às vezes o aço que chega a minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria acabam deixando o aço todo rachado, sendo assim, jamais se transforma numa espada. Então simplesmente coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da loja. O amigo tentou decifrar aquelas palavras, mas o ferreiro resolveu quebrar o silêncio e concluiu: sei que Deus está me provando com fogo. Tenho aceitado as marteladas da vida, e às vezes me sinto tão frio e insensível como a água que faz o aço sofrer. Mas o que peço a Deus é que Ele nunca desista até que eu consiga tomar a forma que Ele espera de mim. Essa palavra é muito interessante, meus irmãos. Nós vivemos um momento hoje, no cristianismo, melhor dizendo, em que já não se vê mais cristãos sendo trabalhados. Quando eu falo cristãos sendo trabalhados, é sendo provados. Existe a diferença de ser preparado, como num colégio teológico, como numa faculdade teológica,
e a diferença de ser um obreiro preparado por Deus. E nós não temos visto muito poucos isso, porque as facilidades que a própria igreja tem oferecido, as portas de facilidade em que têm sido abertas para muitos obreiros. Nós vemos que muitas pessoas, elas se convertem, elas não passam pelo colégio espiritual. E já não tem mais isso. Muitos estão ocupando os púlpitos sem estarem preparados pelo próprio Deus. E quando eu falo de colégio espiritual, tem pessoas que elas não valorizam a sua mãe espiritual, que é a igreja que elas nasceram. Muitos já nem sabem qual igreja que elas nasceram mais. Já passaram por tanta igreja que já perderam o referencial de quem é a sua mãe espiritual. A pessoa não tem mais noção disso. Andam de igreja em igreja, de denominação em denominação, procurando um lugar para que ela possa ser um líder, aceite numa liderança, porque não foi tratada, não honra sua mãe espiritual. E você precisa, quer ser um bom obreiro, tem que honrar a mãe espiritual, honrar o lugar onde nasceu, honrar a liderança que te consagrou, em que te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para isso a pessoa tem que ser trabalhada pelo poder de Deus. Tem que passar por tudo isso que esse homem, esse ferreiro passou, esse irmão chamado José. Esse homem que ele trabalhava fazendo espada, preparando uma espada. Trabalhava com aço. E era difícil. E muitas pessoas não suportam hoje as aflições, as perseguições, as humilhações. Para chegar a ser um líder, tem que passar por caminhos áridos, tem que subir montanhas, tem que descer vales, tem que chorar muitas vezes, tem que passar noites em claro, para poder entender qual é o valor de ser uma liderança. Mas ninguém quer ser isso. Porque se começa a ser provado, procura uma denominação que lhe dá facilidade, que lhe dá mais conforto. E a gente fica vendo hoje o nível de liderança que nós temos hoje no meio evangélico. Quando nós vemos, irmãos, para os quadros depressivos, não estou falando de membros de igreja, estou falando de líderes depressivos, com quadros suicidas, com síndrome de pânico. Estou falando, irmãos, de pastores, bispos. Estou falando, irmãos, de presbíteros, missionários, que vão para os campos missionários e não suportam a pressão no campo missionário. Aprendem atrás de assentado, de um colégio, mas quando vão para um campo, quando eles enfrentam a realidade, é muito fácil, irmão, numa didática escrita, lida, você estudar aquele assunto. Mas quando se confronta com o assunto, irmãos, é muito difícil. Quando nós confrontamos com a realidade do campo missionário, a realidade, irmãos, do ministério, é muito difícil. E por isso muitos não suportam. Porque na hora da provação, na hora de ser preparado por Deus, você vai ser preparado num colégio episcopal, vai ser preparado num colégio de teologia, mas para enfrentar o ministério, você tem que passar no colégio de Deus, ser aprovado por Deus. E é isso que essa carta de 2 Timóteo ele fala. Esse texto, 2 Timóteo 2,15, ele é incrível. Procura apresentar-te a quem? A Deus. A Deus. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Timóteo, irmãos, ele foca de uma tal maneira em que ele chama a atenção de uma liderança. Maneja bem, sem ter com o que se envergonhar. Não adianta ser um bom pregador, um grande pregador, uma grande pregadora, mas se não deixa ser tratado pelo Espírito Santo. Nós olhamos para a carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 16, o versículo 5 e 6, diz assim, 2 Coríntios 13, 5 e 6, examinai-vos a vós mesmos, se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha a palavra de Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai a vós mesmo. A dificuldade é que muitas vezes queremos examinar aos outros. Olhar para aquele olhar, será que essa pessoa está preparada, capacitada para assumir uma liderança? Talvez aos olhos de um grande colégio teológico, aquela pessoa não tem uma capacitação de conhecimento, não tem uma cultura de conhecimento. Talvez que você está me ouvindo tenha, mas no colégio de Deus, no colégio celestial, quem sabe aquela pessoa ultrapassa o teu conhecimento, o nosso conhecimento, porque quem capacita é Deus. Ele chama, ele prepara, ele separa, ele envia. Então Paulo fala aqui, se permanecer na fé, provai-vos a vós mesmos. Precisamos ser provados nós mesmos, nós olhar para nós mesmos, irmãos, para dentro de nós. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Ele faz a pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Mas aí ele dá uma resposta no versículo 6. Espero, porém. Olha a palavra de Paulo, irmãos. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Olha só, irmãos, que palavra. Espero, porém, que os irmãos entendereis que nós não somos reprovados. Então nós somos aprovados se temos Cristo em nós. O versículo 5, ele fala isso. Se nós temos Cristo em nós, nós não somos reprovados. Porque o que eu faço em Cristo, eu faço para Cristo. Então esse texto, ele nos fala quando eu sou reprovado, irmãos. Primeira coisa, quando eu entendo que eu sou reprovado? Se eu não estiver fazendo em Cristo. Se eu não faço para Cristo. Eu estou reprovado quando há justamente essa palavra que nós vemos no versículo 16, 17, quando há esses falatórios inúteis, irmãos. Falatórios inúteis. 2 Timóteo 2, 16, 17, ele diz o seguinte: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha o versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Ele dá aqui 2 exemplos claros, cita nomes. Você já imaginou, irmão, se nós pudéssemos citar nomes em nossos púlpitos? Em nossas rodas de líderes, de homens, de mulheres, dessem nomes de pessoas que usam falatórios, em que não usam o púlpito com clareza da verdade. Então Timóteo, ele diz aqui, evita falatórios inúteis, evita os falatórios inúteis, esse mal que corrói, esse mal que destrói como um câncer. E a segunda coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto é que eu tenho que entender quando eu sei que eu sou aprovado por Deus, irmãos. Não é soberba, não é arrogância, mas é saber quando eu sou aprovado por Deus, irmãos. Há pessoas que têm um excesso de querer, coloca como um excesso de humildade, dizendo que não sabe quando, mas Deus, ele sabe. Você sabe quando você é aprovado por Deus, quando você anda pela vereda do nosso Senhor. É quando você permanece firme no fundamento do nosso Deus. O versículo 19 de 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz o seguinte, versículo 19, Entretanto,
O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do nosso Senhor. Olha, então eu sei quando eu sou aprovado. Porque se eu me desvio do caminho do mal, se eu me desvio das práticas do mal, dos falatórios inúteis, das palavras que corrói, que destrói, eu sou uma pessoa aprovada por Deus. É só você analisar o caminho que você tem andado, as palavras que você tem proferido. É o que fala nessa carta de 2 Timóteo. Quando eu sei que sou aprovado por Deus, é quando eu permaneço firme no seu fundamento, nesse versículo 19, através da minha fé. É quando eu uso a minha fé para glorificar o meu Senhor, para exaltar o meu Deus. É quando ando através da verdade. Eu não ando em mentiras. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Andar através da fé. Andar através da verdade. Andar pelos caminhos da verdade. Pelas veredas da justiça do nosso Deus. Então que você possa fazer como esse homem. Se deixar ser trabalhado pelo nosso Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Está doendo. Está machucando. Está ferindo. Dá vontade muitas vezes de desistir, irmãos. Dá vontade de gritar muitas vezes. Claro que dá. Vai perder noite de sono. Muitas noites de sono vai ser perdido. Mas quando Deus ele te honrar, quando esse Deus maravilhoso em que você decidiu a servi-lo, a adorá-lo, a ser esse representante dele, a ser um discípulo dele, quando você honrar o nome dele, você passar por tudo isso, ele vai te honrar, ele vai te colocar num lugar de excelência. E muitos vão olhar e vão dizer, como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu isso? Tem uma história que eu quero encerrar dizendo o seguinte. Um pastor já no final da sua carreira, já estava para se jubilar. Passava dos 80 anos aquele homem. Trabalhou muito afinco para o nosso Deus. E um dia ele foi convidado para pregar num trabalho em uma igreja, programação especial. Ele deu seu testemunho. E quando ele estava saindo da igreja, pegou seu carro novo, zero. Chegou um jovem de bicicleta e disse, pastor, eu quero ser um pastor também, para ter tudo isso. E aquele pastor idoso, já no final, se jubilando, aposentado, ele disse o seguinte, então meu filho, peça a Deus para você passar tudo que eu passei na minha vida. E o jovem disse que aí não. É muito fácil quando você atinge o seu objetivo, conquista seu objetivo, conquista suas glórias que é dada por Deus. Muitos vão invejar, mas muitos não vão querer passar por aquilo que você passou. Então permaneça firme naquilo que Deus te chamou. Não ceda nem um milímetro do lugar que Deus te colocou. Muitos vão tentar te tirar você do lugar onde você está, onde você foi colocado. Mas entenda bem, se você está aí porque Deus te colocou, se você não chegou porque ainda precisa ser trabalhado pelo poder de Deus ainda, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa que Ele te trabalhe como essa forma do aço. E Deus vai te abençoar, Ele vai te fortalecer e vai te dar graça, te dar a vitória. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, ele possa resplandecer a glória de Deus sobre a sua vida. Que essa palavra que é viva, genuína, eficaz, ela que penetra a alma, entre alma e espírito, juntas e medulas, ela possa penetrar no teu entendimento e fazer de você um vencedor, uma vencedora. E se você está pensando em desistir, olhe para o alvo, olhe para a meta, olhe para aquilo que Deus te chamou. E Ele vai te dar graça, Ele vai te dar vitória. Deus te abençoa, em nome de Jesus.